Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a tia Kelly veio explicar para vocês sobre os dígrafos. O que são dígrafos? É a sequência de duas letras que formam um mesmo som, ou seja, um único fonema. Nos dígrafos, cada letra perde sua unidade sonora. Isso porque a sequência de duas letras representa apenas um fonema, ou seja, as duas letras vão ter o mesmo som. E os dígrafos, eles podem ser consonantais, que é o encontro de duas letras que formam um único som consonantal. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, LH são duas consoantes que, quando colocadas na palavra, vão ter um único som. Outro exemplo, CH. O que vamos estudar hoje, SS. E os dígrafos também podem ser vocálicos, que é o encontro de duas letras que formam um único som vocálico. E quando as vogais vêm seguidas das consoantes M e N, representando fonemas vocálicos nasalizados. Vamos ver alguns exemplos. Em, mas vamos deixar esses dígrafos para uma próxima aula. Hoje nós vamos falar apenas sobre o dígrafo SS. Essas duas letras juntas formam uma sequência de duas letras que formam um único som. Segundo as regras fonéticas e ortográficas da língua portuguesa, quando a consoante S aparece no meio das palavras que tem posição intervocálica, ou seja, quando o S aparece entre duas vogais, esse S ele assume a pronúncia de Z. Por exemplo, na palavra casa, escrevemos C-A-S-A, porém não falamos caça, falamos casa, porque ela está entre as duas vogais, Para que se mantenha a pronúncia S no final das palavras entre as vogais, é necessário que se duplique a consoante, ficando então SS, como por exemplo, na palavra pássaro, na palavra missa, na palavra massa. O dígrafo SS entre duas vogais apresenta o som S e a consoante S entre duas vogais apresenta o som de Z. Vamos conferir? Por exemplo, nas palavras assar e azar. Na palavra assar, para que o S continue com som de S entre as duas vogais, precisamos acrescentar um outro S, para que continue então tendo o mesmo som de S. Já na palavra azar, nós usamos a letra S, porém, quando está entre as duas vogais
A e se coloca uma letra S só, essa letra passa a ter o som de Z e não mais de S, apesar de na forma escrita escrevermos com a letra S, mas ao pronunciarmos essa letra passa a ter o som de Z. Outro exemplo, a palavra caçado, que significa de apreendidos, usando o dígrafo SS, a pronúncia, o som dessa palavra sai com o som de S, caçado. Já na palavra casado, ou seja, unido pelo casamento, a letra S só entre as duas vogais, ela passa então a ter um outro som, a ter o som de Z. Nós escrevemos de uma forma e falamos de outra forma, com outro som. Então, a partir de hoje, toda vez que vocês forem escrever uma palavra que o S estiver entre duas vogais, ele terá o som de Z. E toda vez que vocês forem escrever uma palavra que vocês perceberem que o S vai ficar entre duas vogais e vocês não querem que aquela palavra tenha som de Z, então vocês lembrem de acrescentar um S a mais, formando então o dígrafo SS. Por exemplo, se você for escrever a palavra vassoura, o S ficará entre as duas vogais. Ficará entre a vogal A e a vogal O. Então, se você colocar um S só, não ficará vassoura, ficará vasoura. Então, para que esta palavra continue com o som de S, para você se falar vassoura, nós acrescentamos um outro S. Espero que vocês tenham entendido, meus amores.